Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Como é bom poder estar na presença do Senhor nosso Deus, nesse dia que nós dizemos que é o dia do Senhor, o nosso Deus. E no dia do Senhor nada mais do que amanhecermos na sua presença, na comunhão com os irmãos. Porque todos os dias nós já fazemos isso, né? Levantamos e uma das primeiras coisas que nós fazemos é render graças ao nome do Senhor nosso Deus. Agradecer a Deus pelo renovar das suas misericórdias a cada manhã, declarar a sua soberania sobre as nossas vidas e entregar o nosso dia a Ele. Mas hoje, como dia do Senhor, nós vamos juntos aprender da sua palavra. Vamos juntos louvar, exaltar e glorificar o seu maravilhoso nome. E uma alegria você aí em casa, os irmãos que estão aqui na igreja, mas nós estamos juntos. Estamos aqui em casa, aqui na igreja, estamos também aí adentrando a sua casa, junto da sua família, junto dos nossos irmãos, matando a saudade, estando em comunhão e sendo edificados por intermédio dessa palavra, que é a fonte da água da vida, meditando sobre os ensinamentos do Senhor, né, que nos traz paz, alegria, tranquilidade, segurança, que lança fora tudo aquilo que o mundo quer trazer para a nossa vida, mas Deus traz da sua glória sobre nós. Hoje, o nosso tema de hoje é: o fogo do altar não pode apagar, né? Isto é, nós temos que estar sempre ativos nesta fé, firmes nesta fé, confiando e esperando tão somente no Senhor, o nosso Deus. Não podemos deixar o fogo do altar apagar nos nossos corações. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concede de comunhão com a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo renovar das Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Sua companhia conosco, Senhor, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. Obrigado, Deus, pela presença gloriosa do Teu Santo Espírito, que habita, Senhor, as nossas vidas, que habita, Deus, os nossos corações. Sopra, Senhor, sobre nós o sopro, Senhor, meu Deus, do Teu Santo Espírito, e vivifica, ó Deus, em nós, Senhor, e através dele, Senhor, acende esta chama em cada um de nós, Pai, no Teu altar, para que, ó Deus, ela fique acesa para sempre, para o louvor da Sua glória, para a glória do Teu nome, Senhor, e os nossos lábios exultem, e os nossos lábios glorifiquem, e os nossos lábios cantem louvores ao Teu nome, Pai, em reconhecimento por aquilo que o Senhor é, em reconhecimento, Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós, em reconhecimento, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo por nós, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, neste momento o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e pedimos, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Salmo de número 103, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante a nossa iniquidade. Pois quanto do céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? São 364 mil quilômetros, né, da terra até os céus, né, as nuvens. Então imagine você envolvido por 364 mil quilômetros de amor de Deus, né? É o grande imensurável amor de Deus por nós, e por saber que somos tão amados de Deus assim, tão queridos de Deus, assim, nós podemos louvar, exaltar e glorificar o seu nome. Nós vamos fazer isso com alguns cantos aqui com Armandinho e Josué.
Louvemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos cantar o número 257, bem de manhã. Vamos cantar a primeira e a última estrofe. 257. De manhã, embora o céu sereno pareça o dia, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo acalma sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. 175, como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, te dá tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. 34, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria só tem aquele que conhece a Jesus. Mas aquele que conhece a Jesus e que não deixa o fogo do altar apagar. O fogo do altar precisa estar aceso e muito bem aceso. Precisa estar fumegante sempre, né? Ardendo sempre, né? Para a nossa meditação nesta manhã, quero convidar você para abrir lá em Levíticos, capítulo de número 6. Levíticos, capítulo de número 6. Esse texto fala a respeito da lei do holocausto. E como nós sabemos, no Antigo Testamento, o sacerdote era o responsável por oferecer holocausto no altar do Senhor nosso Deus. O local da habitação, da presença de Deus, para o povo, era exatamente o altar do holocausto. E o texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã.
e nela se manterá acesa o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou repetir o versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, apresentamos o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, pedindo a Deus agora que o Senhor fale da sua palavra aos nossos corações, possamos compreendê-la, Senhor, assim como ela é, uma espada de dois gumes que penetra o mais íntimo das nossas vidas, como, ó Deus, o martelo que esmiuça a penha, assim o Senhor trate nesta manhã os nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o fogo do altar não pode apagar. Esta foi a ordem que Deus deu para Moisés, e Moisés transmitiu a Arão, que era o sacerdote responsável por esse serviço naquela ocasião. E o fogo não poderia apagar, ele tinha que arder continuamente ali no altar do Senhor. Motivo, qual era o motivo? O motivo é que as ofertas eram oferecidas em sacrifício para expiação dos pecados. Então, o fogo não poderia cessar no altar, porque a expiação tinha que ser contínua, né? Tinha que haver perdão de pecados, confissão de pecados continuamente, para que pudesse haver o quê? A comunhão de Deus com o seu povo. Porque Isaías diz, olha, os seus pecados separam vocês de Deus. E a palavra diz que quando vocês falam, eu não ouço vocês, porque os seus pecados me impedem de ouvir vocês. Então o fogo tinha que estar continuamente aceso diante do altar, ali consumindo o holocausto e assim trazendo expiação dos pecados do povo para uma comunhão íntima e poderosa e gostosa com o Senhor, o nosso Deus. Quando nós olhamos para essa figura do Antigo Testamento, eu quero que você pense comigo, o sacerdote lá no templo, tendo que manter esse fogo aceso 24 horas por dia. Não poderia apagar de forma nenhuma. Não poderia apagar. Olha o compromisso e a responsabilidade do sacerdote em manter esse fogo do altar aceso. Ele não podia dizer, eu vou fazer alguma coisinha agora. Não, ele tinha que ficar ali de continuamente atento àquele fogo, porque ele não podia apagar de forma nenhuma, porque era uma ordem do Senhor, o nosso Deus. Quando nós vamos agora para o Novo Testamento, e nós vamos olhar para Jesus, né? Nós vamos observar que o sacrifício que Cristo Jesus fez lá na cruz do Calvário foi também definitivo. O fogo do altar não poderia apagar, o sacerdote tinha que manter sempre aceso. E o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todos para nós, para sempre, para todos aqueles que creem no seu nome. Romanos 8:1 diz assim, que os nossos pecados foram perdoados e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? O sacrifício de Cristo Jesus foi um sacrifício eterno, para sempre. Não há necessidade mais de sacrifício. Jesus é o sacrifício, é a expiação, né, definitiva para todos nós. Lá em Hebreus 9:12 diz assim, não por meio, Hebreus 9:12, não por meio do sangue de bodes
e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, em Cristo Jesus, nós temos perdão para os nossos pecados, para a vida toda. Tem uma pessoa aqui da cidade, não vou citar o nome dele, ele passa por mim e fala assim: ô pastor, só para lembrar o senhor, eu sou predestinado, viu? Porque, segundo a doutrina, né, presbiteriana, se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, você está salvo por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E nada nem ninguém pode te roubar de Deus. Você pertence a Deus e é de Deus. Então você é alguém que foi predestinado realmente para a salvação e não tem como fugir disso. E ele fala, só para lembrar o Senhor, viu? Eu digo sempre, glórias a Deus, né? Que você tem essa certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Logo, todos que são purificados pelo sangue de Cristo Jesus são constituídos também sacerdotes de Deus. Então, assim como Arão era sacerdote, nós também, que fomos lavados e somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, somos sacerdotes de Cristo também. Lá em Apocalipse 1, versos 5 e 6. Aquele que nos ama, seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus. Então, o que é que o João está dizendo lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6? Que o Senhor nos constituiu seus sacerdotes. Então, agora, olha para o texto que nós lemos lá de Levíticos. O sacerdote tinha a função de não deixar o fogo do altar apagar. Então, nós também, como sacerdotes hoje, precisamos manter esse fogo aceso, né? O coração do crente é o altar de Deus. O coração do cristão é o altar de Deus. É o lugar da habitação de Deus. E é o lugar onde, né, como o sacerdote no Antigo Testamento mantinha o fogo aceso, nós temos que manter também esse fogo aceso 24 horas por dia na nossa vida, no nosso coração. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Dá para entender? Você não pertence a você mesmo, né? O seu corpo é santuário de Deus, é lugar da habitação de Deus, né? É para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus que você existe, né? O seu corpo não é para você mesmo, não é para você desfrutar dessa vida, não é para você jogar fora, mas é para você reconhecer que ele é templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, assim como o Senhor pedia para que o fogo ficasse aceso lá no altar, hoje ele precisa ficar aceso nas nossas vidas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em quarto lugar, o símbolo, né? O símbolo de Deus, o Espírito Santo, né? Que habita o crente, é também o fogo, né? Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água, João Batista está falando, para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós observamos que lá no Antigo Testamento o fogo no altar tinha que estar sempre aceso. Agora Jesus, né, nos batizou com o Espírito Santo e também com fogo. Nos tornou sacerdotes dele, habitação sua.
Então nós precisamos manter esse fogo de continuamente aceso nas nossas vidas, nos nossos corações. Lá em 1 Tessalonicenses 5, o verso 19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito, né? Isso é, mantenha esse Espírito Santo de Deus na sua vida sempre ativo, né? Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Não deixe apagar esse fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quantas pessoas que, quando conheceram o Evangelho, eles eram uma bênção na vida da igreja. Gente, eles conheceram o Evangelho e eles participavam nos cultos e eles se dedicavam na igreja e eles queriam servir ao Senhor, o nosso Deus. E se tinha reunião de oração às 6 horas da manhã, eles estavam. Se tinha reunião de oração às 6 horas da tarde, eles estavam. Se tinha oração à meia-noite, eles estavam. Se tinha culto, eles estavam. O horário que estivesse, onde estivesse, eles estavam. E o tempo foi passando e essas pessoas foram esfriando. E muitos hoje estão encostados, são simplesmente pessoas que ficam sentadas nos bancos e não participam dos trabalhos da igreja. No início ela era uma pessoa assim de coração aberto para o Senhor, para o serviço do Senhor, para a contribuição na casa do Senhor nosso Deus. Aí foi passando o tempo, né? Deus foi abençoando muito a vida dela. Ela achou que o dízimo dela era muito para ela dar na igreja, né? Aí ela começou já a administrar o dízimo, porque agora eu estou ganhando mais, agora eu estou melhor na vida, vou dar tudo isso aqui para a igreja, já não posso dar. O coração já se fechou para Deus. E muitos são os que vivem desta forma, neste tempo. Por quê? Apagou o fogo do coração. Mas é uma ordem que o apóstolo Paulo deixa para nós: olha, não apagueis o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não deixe o Espírito Santo de Deus apagar na sua vida. Não deixe essa chama precisa estar ardendo sempre. E essa chama que Paulo está falando aqui é exatamente a ação do Espírito Santo de Deus em nós. E como é que nós vemos essa chama? É através dos dons espirituais. Você recebeu um dom espiritual e você exercita isso de contínuo no seu dia a dia, de contínuo na sua casa, de contínuo na sociedade, de contínuo no seu trabalho. Porque nós, cristãos, já possuímos este selo do Espírito Santo de Deus. O Senhor já nos batizou. Nós somos batizados no Espírito Santo. Até tem uma expressão que é muito importante nós registrarmos aqui, é que tem algumas pessoas que entendem o batismo com o Espírito Santo com o dom de línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo de Deus tem que falar em línguas. Não é assim. É bom que fique bem claro isso. Não é porque você é batizado com o Espírito Santo de Deus, você tem que falar em línguas. Línguas é um dom, e Deus concedeu dons à sua igreja. Porque onde tem um dom de língua, tem que ter aquele também que interpreta. Senão, não tem valor nenhum. É melhor você orar lá dentro da sua casa. Então, você que crê em Cristo Jesus, que aceitou a Jesus, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você foi batizado no Espírito Santo de Deus. E recebeu dons do Senhor, o nosso Deus. Então aqui, esse fogo no altar é a nossa aplicação no dia a dia, usando os dons que Deus nos deu para o seu serviço. E você que tem Jesus no seu coração, você que aceitou Jesus e recebeu esses dons, você não deve resistir e sufocar os dons do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes o Espírito Santo de Deus está te tocando no coração. Vai, levanta, faz. E você está dando lugar e vazão para a sua carne. Mas hoje eu estou meio cansado, eu não estou com muita vontade hoje, né? Tem mais coisa para eu fazer, que se eu não fizer, não resista o Espírito Santo de Deus, não sufoque o Espírito Santo de Deus na sua vida, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. A ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração é comparada ao fogo no altar que não podia se apagar. Não pode apagar, tem que ficar aceso 24 horas por dia.
Romanos, capítulo 12, verso 11, Paulo nos diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos no Espírito, né? Esteja sempre ali com o fogo aceso no altar para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, né? Por que você não deve deixar o fogo apagar, né? Vamos dar aqui alguns motivos para você não deixar esse fogo apagar. Porque o fogo simboliza a presença de Deus na nossa vida. Então você já imaginou você sem Deus? O que seria você sem Deus? Ai de nós, o que seria de nós sem a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus? Por isso esse fogo precisa estar aceso. Lá em Deuteronômio 9:3, Deuteronômio 4:24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então veja bem, é fogo que consome e é Deus zeloso. Você precisa manter esse fogo aceso, porque Deus é zeloso para com aqueles que temem ao seu nome. Quando Deus se revelou ao seu povo, por meio da sua teofania, né? Ele se manifestou ao seu povo por intermédio do fogo. Quando ele se encontrou com Moisés lá na sarça, ele se encontrou com Moisés olhou, a sarça estava ardendo, era o fogo que estava ali. Quando ele caminhou no deserto com o povo, durante a noite, era uma coluna de fogo, era a presença de Deus ali. Então o nosso Deus, o símbolo da presença do Senhor nosso Deus, é o fogo no altar não pode se apagar. E o Espírito Santo de Deus também, amados irmãos, é simbolizado pelo fogo. Lá em Mateus 3:11, Lucas 3:16, Atos 2:3, é o Espírito Santo de Deus, é o fogo. Quando, lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, foram vistas línguas como que de fogo espalhadas, né, sobre cada um daqueles que ali estavam. O que foi aquilo? Foi a descida do Espírito Santo de Deus. Então o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus é o fogo. Então nós precisamos permitir que esse fogo esteja ardendo sempre na nossa vida. E esse fogo é a presença do Espírito Santo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo, né? O selo, né, de autenticidade, né? Os produtos hoje, para serem comercializados, uns precisam do selo da CIF, outros precisam do selo do Inmetro, né? O cristão, ele precisa do selo do Espírito Santo. Ele precisa saber que ele está selado com o selo do Espírito Santo de Deus. E por isso ele deve buscar estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, olha, Paulo nos proíbe, não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19, vou lembrar desse texto. Não apagueis o Espírito, né? Não pode deixar de forma nenhuma esse fogo apagar, né? Não podemos impedir que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. Não podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Temos que deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. Temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. No tempo que nós estivermos orando, no tempo que nós estivermos louvando, tem que ser conforme o Espírito Santo de Deus. Eu sei que talvez você saiba vir à igreja, você saiba cantar, né? Você saiba tocar, você sabe fazer, mas tem que ser na ação do Espírito, tem que ser movido pelo Espírito, tem que ser o fogo do altar, né? Que tem que estar ardendo nas nossas vidas, né? Por que motivo que nós precisamos disso? Porque o fogo tem algumas funções, né? O fogo tem algumas funções, né? Por exemplo, o fogo destrói o mal na nossa vida. O fogo nos purifica, né? O fogo transforma, o fogo molda. Eu acho interessante quando está se trabalhando o ferro, né? O ferreiro pega lá o ferro, ele põe lá no fogo e deixa ele lá no fogo até ele ficar da cor do fogo. Quando ele fica da cor do fogo, ele tira e ele pega o martelo e ele, né, vai ali modelando aquela peça de ferro. Um outro trabalho muito bonito também, né, que é no fogo, é o vidro, né? Eles colocam lá o vidro lá no fogo, e quando o fogo aqueceu, né, aquele vidro e já chegou naquela temperatura, eles sopram
por um cano assim e vão dando forma a algumas peças. Então é esse fogo, amados irmãos, que precisa arder na nossa vida e nos modelar segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é esse fogo, né, que arde, que aquece, que aqueceu o povo lá no Egito, lá na caminhada do deserto. À noite, o deserto é gelado à noite, o deserto é frio à noite. Mas o fogo do Senhor os aquecia durante a noite. O fogo do Senhor dispersava os animais peçonhentos que transitam no deserto à noite. Era o fogo que protegia ele. E era o fogo que iluminava para que eles pudessem caminhar à noite. Então veja bem a função do fogo. E o nosso Deus é fogo devorador, como ele disse lá em Deuteronômio. Não é? O nosso Deus, essa presença gloriosa através do Espírito Santo em nós, que é o fogo do Senhor nas nossas vidas. E através desse fogo nós vamos frutificar, nós vamos receber capacitação, nós vamos receber orientação, direção, que nós vamos seguir a nossa vida sabendo que nós estamos debaixo da graça e da vontade do Senhor, o nosso Deus. Não devemos, amados irmãos, apagar o fogo do Espírito, porque ele é a nossa vida espiritual. E sem a vida espiritual, nós não somos nada diante do Senhor, o nosso Deus. Um cristão que não tem, que não vive na ação do Espírito Santo de Deus, ele é como outra pessoa qualquer. É um pedaço de carne andando aí pela rua como qualquer outro. O que faz a diferença na vida do cristão, daquele que aceitou Jesus, é exatamente esse fogo no altar ardendo 24 horas por dia, porque ele está servindo ao Senhor 24 horas por dia. O cristianismo, né, ele é entusiasmo, né? Ou então ele não é nada. Ou o cristão, ele é essa pessoa dinâmica mesmo, né? Com fogo no altar 24 horas, porque não dá para ser assim. Aí você vem aqui na igreja, aí você pula, você dança, você louva, você exalta, você glorifica. Quando sai ali para fora, já não é mais nada, porque acabou a música, saiu da igreja, já não é nada. Chega lá em casa, também não tem nada. Não, o cristão, ele não vem na igreja para cantar, para pular e para dançar. Ele vem louvando e glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Ele vem pronto, né, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aqui na igreja acontece um momento de louvor e adoração, todos juntos, né? Mas nós já saímos de casa assim, porque nós vivemos assim, porque esse fogo arde 24 horas por dia na nossa vida. Você está dormindo e o fogo está queimando. Você está dormindo, o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Você está dormindo, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você está dormindo, o Espírito Santo de Deus está cuidando de você. E essa dinâmica na nossa vida, no nosso dia a dia. Alguém olha para você e fala assim, será que não tem um botão para desligar, né? Será que não dá para tirar da tomada? Não dá, por quê? Porque é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, através de nós. E a Bíblia diz lá em João 10:10 que Ele veio e Ele nos deu vida, e deu vida em abundância. Quem tem ao fogo no altar tem vida em abundância. Quem tem vida em abundância, o que vai fazer? Não consegue apagar, não consegue desligar. E aí sim mesmo que tem que ser mantida essa chama no altar na vida do servo do Senhor nosso Deus, né? Está sempre cheios do Espírito Santo de Deus, né? Bem, não devemos deixar esse fogo apagar. Mas qual é o combustível, né, que mantém esta chama acesa, né? Qual é o combustível que você pode utilizar para manter essa chama acesa? Nós sabemos que existem elementos para que o fogo possa acender, né? O combustível, né, que são os materiais ou produtos que ardem. Também o comburente, né, que alimenta a combustão, o oxigênio, né, porque se você tiver alguma coisa com fogo ali e você abafar, acabar o oxigênio, ele para de queimar, né? E o calor, a energia da combustão ali para manter, porque senão esse fogo apaga. Imagine, pensa comigo, uma fogueira. Você faz uma fogueira ali, nós vamos passar a noite aqui, então vamos acender essa fogueira. Você acende a fogueira, mas ela vai queimando, e
Conforme vai queimando, vai acabando a lenha. Se você não colocar mais lenha, ela vai apagar. Então você tem que estar constantemente alimentando. Como foi ordenado lá para os sacerdotes. Olha, vocês põem lenha de manhã aí, e põem lenha, porque esse fogo não pode apagar. Precisa estar ardendo sempre aí. Não pode faltar o material que mantém essa chama acesa. Assim também é na nossa vida, na ação do Espírito Santo de Deus. Vamos colocar sempre aquilo que alimenta esse fogo na nossa vida. É interessante essa questão do fogo, que eu me lembro que eu morei no sítio durante um bom tempo da minha vida, né? Eu me tornei um cidadão da cidade, né? Depois dos 12 anos. Mas eu morei durante muito tempo no sítio. E uma das coisas que a gente observava é o seguinte: no sítio as casas não tinham forro. Então, aí à noite, para a gente dormir, para não ficar escuro para todo mundo, e principalmente por causa das crianças, deixava uma lamparina acesa, uma lamparina que era a querosene. Então, né, o pai colocava ali o querosene na lamparina e colocava a lamparina no lugar alto, para que se alguém acordasse e precisasse levantar, tinha aquela claridade. Mas quando ele colocava à noite, a lamparina estava com um fogo assim alto, né? Mas quando chegava de manhã, às vezes já estava apagado. Né? E o nariz da gente estava, você fazia assim, o nariz estava preto. Por causa daquela foligem, né? Mas a lamparina apagava. Passava a noite a lamparina, no outro dia de manhã a lamparina estava apagada. Então, para a próxima noite precisava colocar, né, o querosene lá. A ausência ou a escassez do combustível, amados irmãos, apaga ou diminui o fogo, né? Mas o Senhor disse para o sacerdote: olha, mantenha isso aí aceso. E nós precisamos manter também esse fogo ardendo na nossa vida. Né? Tem uns cristãos que são aquela lamparina que tem aquele fogo bonito, aceso, né? Tem uns que estão aquele fogo médio, né? Mas tem uns que estão aquele fogo apagando, né? Bateu o vento ali, foi embora a fé, né? Cadê a fé? Tô meio fraco, né? Sabe como é, né, pastor? As lutas dessa vida aqui, né? Mas não são as lutas da vida, não são os ventos dessa vida que apagam o seu fogo. É o seu fogo que não arde o suficiente para que nada possa apagá-lo. E os ingredientes, amados irmãos, que alimenta esta vida espiritual, que alimenta a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus em nós, é a leitura da Bíblia e a oração. É o conversar com Deus através da sua palavra. E o falar com Deus através das nossas orações. É isso que alimenta esse fogo do Espírito, amados irmãos, em nós. Se você não ora, se você não lê a palavra, você está apagando a ação do Espírito na sua vida. E Paulo está dizendo: não faça isso, não deixe apagar. Não deixe apagar de jeito nenhum. Você tem que continuar, esse fogo tem que continuar ardendo na sua vida. Então vá para a leitura da Bíblia, vai ali para a oração, busque ao Senhor, clame ao Senhor, deixe de reclamar, deixe de falar, né? E busque a presença do Senhor nosso Deus. Lá em Romanos 10, 17, né? Paulo diz: olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem gente querendo que Deus aumente a sua fé. Você quer que Deus aumente a sua fé? Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai ouvir a palavra, é aí que você aumente a sua fé. O Senhor já concedeu esse dom maravilhoso da fé. Ele já te deu, como nós vemos aqui. O exercício dos dons é que mantém esse fogo aceso. O Senhor já concedeu o dom para você, agora é com você, é a sua parte. Lá em Jeremias 23, 28, o profeta diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem palha com trigo? Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor.
e martelo que esmiuça a penha? A palavra do Senhor é o fogo. Essa palavra que precisa estar ardendo nas nossas mentes, nos nossos lábios, no nosso coração. Manter esse fogo do Espírito Santo de Deus aceso em nós. Isso pode acontecer? Pode, porque aconteceu com os discípulos, né? Vamos lembrar que dos discípulos lá no caminho de Emaús, eles estavam indo no caminho de Emaús, conversando e falando, poxa, vocês viram, né, o que aconteceu, né? Jesus, a gente tinha tanta esperança que Jesus fosse agora, né, mudar toda a realidade, toda a situação da nossa vida, né? E aí, as pessoas pegaram ele e fizeram o que fizeram com ele. E agora ele morreu, né? E está lá sepultado, né? Puxa vida, né? Nossa esperança foi embora. O que nós vamos fazer da vida agora? A gente até tinha deixado tudo para seguir Jesus, mas agora, né? O que a gente vai fazer? E eles estão ali conversando sobre aquilo, né? Apagando o fogo do Espírito em suas vidas. Aí Jesus chega perto deles e conversa com eles e conta para eles, pega lá de Gênesis a Apocalipse e conversa com eles, né? Gênesis e Apocalipse não, né? Porque não tinha Apocalipse ainda, né? O João não tinha passado, mas contou todo o Antigo Testamento até a presença de Jesus ali. E eles, nem tchum. Aí quando Jesus faz menção que vai passar na frente, diz, Jesus, fica conosco, vem cá, ô Senhor, fica conosco, vamos tomar um lanchinho aí com a gente, né? Vamos comer alguma coisa, já que a gente não tem mais fé mesmo, já que a gente não tem Jesus mais, vamos comer alguma coisa junto então, né? É o que muitos fazem, né? Ao invés de servir assim, vamos fazer alguma outra coisa, vamos gastar o tempo em alguma coisa, né? Pedro falou para os discípulos, eu vou pescar, né? Aí disse, Jesus, já que você está indo, não tem nada para fazer também, está indo sem rumo para a vida, vem aqui, entra aqui, vem ficar conosco. Aí quando eles entram na casa e Jesus entra com eles, e quando eles vão partir o pão, Jesus parte o pão com eles. E aí eles percebem que era Jesus. Aí eles percebem que era Jesus. Aí eles dizem assim, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Nós estávamos tão apagados, olhando para nós mesmos, estão olhando para os problemas nossos, estão olhando para os últimos acontecimentos, que nós esquecemos de olhar para Jesus. Só que aí quando eles percebem, Jesus já foi e eles se questionam. Quantos cristãos hoje que não estão olhando para os acontecimentos desta vida e compartilhando, porque morreu, porque ficou doente, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquele outro, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E esquecem. E deixa o fogo do coração ir apagando. E deixa o fogo da fé indo embora. Ao invés de olharem para o Senhor, de verem a presença do Senhor e a mão do Senhor nas nossas vidas. Amados, acordemos, despertemos. Não podemos deixar que o fogo do Espírito Santo de Deus apague nesse tempo na nossa vida. Não podemos deixar que o fogo do altar vá embora, enfraqueça. Precisamos de oração, precisamos de leitura da palavra, precisamos da gloriosa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisamos desse fogo sobre o altar da nossa vida. Assim, amados, vamos com a Bíblia, a espada do Espírito, né? Lá em Efésios 6,18, né? Também é esse Espírito Santo que guia e que orienta as nossas vidas. Quando nós oramos lá em Romanos 8, 26, 27, quando oramos, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. E é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos, amados irmãos, de orar, de ler a palavra e de deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Agir em nós. O fogo não pode apagar. E rapidamente aqui, o que é que pode apagar o fogo?
né, nas nossas vidas. Primeiro, nós não podemos, não dá para servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao mundo. Lá em Tiago 4, 4 e 5, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele não aceita, usando aqui um termo para nós compreendermos, né, os ciúmes, né? Ele não aceita que nós estejamos servindo ao mundo. Nós fomos chamados, né, para servir ao Senhor, o nosso Deus. E ele diz que esses que, né, ao invés de servir ao Senhor, estão servindo ao mundo, que priorizam o mundo ao invés de Deus, são infiéis. Ele não está falando aqui ao povo lá de fora, não, está falando ao povo da igreja. Está falando daqueles que são cristãos já, mas que não honram o Senhor com as suas vidas, e são infiéis. Precisamos, amados irmãos, aquilo que a palavra nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Outra coisa que apaga o fogo do altar com muita facilidade é a idolatria, amados irmãos. Muitos cristãos sabem e olham a idolatria só como aqueles que adoram ídolos. Mas tem muitos ídolos na vida, na nossa vida, no nosso cotidiano. Ídolo não é só aquela imagem que você tem lá no altar, não. Tudo aquilo que impede você de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, tudo aquilo que é maior que Deus na sua vida, é o ídolo da sua vida. E você está em pecado. Se você ama demais a sua esposa, você está em pecado. Se você ama a sua esposa mais do que Deus, você está em pecado. Se você ama o seu esposo mais do que Deus, você está em pecado. Se você cuida mais dos seus filhos do que do Senhor, você está em pecado. Se você gosta muito de você, está em pecado. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Tem uns que idolatram o carro, outros idolatram casa. Isso é muito fácil. Você quer saber se você está idolatrando? É só você observar onde você está colocando o maior tempo da sua vida. É só você fazer uma comparação. O que é importante para você? Eu não posso ficar, né, sem comer. Muito bem, né? Seu Deus, né, é a gula, né? Sem dinheiro a gente não vive, né? Exatamente, né? Mamon é o seu Deus. Tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Não se esqueça disso. E o último que eu quero deixar aqui para os irmãos, né? Bom, falei sobre a questão essa questão do servir aos dois senhores, amar o mundo, né? E trazer o mundo para a sua vida ao invés de Deus, a idolatria. E depois, em terceiro lugar, é o falso ensino, né? Isso é, o falso ensino vem das pessoas para você, mas muitas vezes as pessoas estão falando, mas o seu coração vai para esse lado, né? O seu coração também tende para esse lado. Isso apaga o fogo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sabe por quê? Porque nós vamos buscar o nosso interesse. Nós estamos cultuando não para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos cultuando porque nós temos interesse. Nós queremos fazer uma troca com Deus. Dou meu dízimo porque Deus vai me abençoar. Eu vou na igreja porque se eu for na igreja Deus me abençoa. Quem disse que você precisa vir na igreja para ser abençoado? Você vem na igreja porque você ama a Deus. Você quer exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Porque Ele te abençoa em qualquer situação. Em todos os momentos, e onde você estiver, Ele vai te abençoar. Lá em 1 Timóteo 4:1, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Querem fazer troca com Deus, né? O apego aos bens materiais o levou para um lugar onde ele quer cultuar para ser próspero.
né? Ah, lá tem prosperidade, né? Lá tem prosperidade, então vou para lá. É o comércio da fé. Tem muita gente vendendo a fé e tem muita gente comprando a fé. Spurgeon disse: irmãos, na proporção em que um ministro é fiel, dependerá a bênção de Deus. Podem esperar que o Espírito Santo ponha o seu selo de aprovação a uma mentira? Pode esperar que ele abençoe aquilo que ele não revelou ou confirme com sinais o que não é verdadeiro? Cada vez estou mais convencido de que, se desejamos ter Deus ao nosso lado, devemos guardar a nossa verdade. Não promessa de homens. Quantas pessoas que estão atrás de uma profecia, mas ele está atrás de uma profecia para a sua vida, não a profecia que Deus tem para ele. Ele está atrás da profecia que ele quer. Ah, eu quero ter uma casa, então estou indo atrás disso. Aí você vai uma vez lá, a pessoa prega assim, olha, né, bem pouco importa eu habitar em alto monte ou beira-mar, em casa do guru, com Cristo estar é céu para mim, né? Aí você fala, poxa, não é essa que eu quero ouvir não, né? Aí você faz igual o jovem rico, né? Você ouve aquilo que é a palavra do Senhor nosso Deus, você tem que colocar em dia, mas não é o que eu quero ouvir. Aí sai cabisbaixo, né? Aí você vai lá naquela igreja, vem aqui, porque você vai ser próspero hoje. Se você der a sua oferta, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Opa, é isso aí que eu quero, é isso mesmo aí, Senhor. Vamos lá, glória a Deus, aleluia. As coisas estão difíceis, né? Para você, e você quer resolver algum problema, né? Depois, não, porque vem para cá, porque se você vier para cá, agora não vamos resolver o seu problema. E dá aquela profecia bonita, olha, o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Agora sim, é isso que eu quero ouvir mesmo. Eu quero realizar o desejo do meu coração. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já conversou com Deus? Se o desejo do seu coração é o desejo de Deus para a sua vida? Só que a pessoa está buscando e querendo o desejo do seu coração para a sua vida. E onde ela for encontrar alguém que diga isso, ela está feliz e ela diz, é aqui. Mas isso não é a verdade. Spurgeon disse que nós precisamos preservar nosso coração. A palavra de Deus, a vontade de Deus. Você precisa ser avivado, mas avivado pela palavra do Senhor nosso Deus. Lá em João 16:13, né? Que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Não às mentiras, não aos engodos, não ao comércio da palavra do Senhor nosso Deus, mas o crer, confiar no Senhor e saber que nós estamos aqui não é para a realização da nossa vida, não. Nós estamos aqui para servir ao Senhor mesmo, fazer a vontade de Deus. A carne, ela precisa sossegar. Ela precisa estar ali. Ela é tão somente olhando para um vaso, né? Aqui, é tão somente a parte de fora. Dentro precisa ser ação do Espírito Santo de Deus. Dentro precisa ter o fogo do Espírito Santo de Deus. Lá em Salmo 51:11, ele diz assim, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Glórias a Deus. Amados, eu quero concluir aqui. Então, só para nós relembrarmos aí, né? Começamos falando lá no Antigo Testamento, do sacerdote que não podia deixar o fogo apagar no altar de forma nenhuma, porque precisava haver expiação contínua, isto é, perdão de pecados continuamente, para que o povo pudesse ter acesso a Deus. Né? Falamos sobre o sacrifício de Cristo Jesus, que foi feito lá na cruz do Calvário, que é um sacrifício definitivo. Né? Ele perdoou todos os nossos pecados para sempre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os que foram purificados se tornaram sacerdotes. E como no Antigo Testamento, hoje você precisa manter o fogo do altar do Senhor aceso. E onde você mantém esse fogo aceso? É lá dentro no seu coração, é lá dentro na sua vida. E o Espírito Santo de Deus
É o fogo que precisa habitar as nossas vidas. E Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingueis o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa, louva, canta, exalta, glorifica, lê a palavra, ora ao Senhor, busque a presença do Senhor continuamente, porque esses são os combustíveis que vão nos manter na presença do Senhor nosso Deus. E viva intensamente essa vida, lá de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para você viver sendo arrastado por aí, não. Eu não vim para que você viva uma vida medíocre, não. Para que você viva uma vida que vale a pena viver. Nós cantamos aqui, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Cadê a alegria do povo de Deus? Cadê a alegria da igreja de Cristo? Nós cantamos, a alegria está assim, ó. A alegria está no coração. Não é assim. Você tem que cantar mostrando onde é que está essa alegria. Se está no seu coração, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E eu sou um deles, estou aqui. E celebra, e glorifica, e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o nosso dever, manter acesa esta chama do Espírito Santo de Deus em nós, amados irmãos, através da leitura da palavra e através da oração. E os perigos? Cuidado. Não deixe o teu coração ficar buscando as coisas deste mundo, não. Cuidado, muito cuidado. Quando você começar a gostar mais das coisas deste mundo do que das coisas do Senhor. Opa, assistir TV é melhor do que orar. Tem alguma coisa errada. Assistir TV é melhor do que ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada. Ler um livro é melhor do que ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada. Você pode usar e usufruir, né? Passear, curtir essa vida aqui, porque o cristão tem que curtir muito essa vida mesmo, porque ele é das pessoas mais felizes sobre a face da terra, então ele tem que viver realmente em meio a tudo isso, mas essas coisas não podem ocupar lugar no seu coração. Cuidado com a idolatria. Tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida é idolatria. E por último, o ensino falso. Cuidado. Você está tão iludido que você quer uma coisa para a sua vida, que você quer aquilo para a sua vida, que você está vendendo a sua alma, ter aquilo que você quer, por causa do teu capricho, e não por aquilo que Deus quer para você, para a sua vida, para o seu cotidiano. Atenção. Queira aquilo que Deus quer para você. E não aquilo que você está querendo negociar com Deus para a sua vida. O melhor não é o que você quer para a sua vida. O melhor é o que Deus tem para a sua vida. Leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Aumente a comunhão com os irmãos. Aumente, nesse tempo de pandemia, eu estou falando isso, né? Mas aumente a comunhão com os irmãos. Encontre meio de você manter a comunhão com os irmãos, né? Porque é na comunhão, né, que nós vamos aumentando mais e mais a nossa fé. Seja por intermédio do WhatsApp, seja por intermédio das redes sociais, mas procure, seja por intermédio de visita com distanciamento, mas faça isso, não deixe esse fogo apagar, porque em meio a essa comunhão que nós vamos ter, nós vamos conversando sobre a palavra, que nós vamos orando junto, que nós vamos glorificando o Senhor juntos, é que nós vamos fazendo com que esse fogo acenda mais e mais no nosso meio, né? E reavive o dom de Deus que existe na sua vida. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós nos encontramos aqui, Senhor, meu Deus, na Tua casa, e queremos pedir uma coisa, Senhor, não deixa, Senhor, o amor se esfriar. Não deixa, Senhor, meu Deus, esse fogo apagar. Acende, Senhor, meu Deus, ó Pai, através da ação gloriosa do Teu Santo Espírito, esse fogo nas nossas vidas, Senhor. Que ele possa, Deus, arder em nossos corações, arder, Senhor, meu Deus, em nossas vidas, num desejo, Senhor, meu Deus, de te servir, de louvar, de exaltar, de glorificar o Teu nome, Senhor. Um desejo, Senhor, meu Deus, de deixar, Senhor,
as coisas deste mundo, Senhor, de não olhar e não nos preocuparmos com as coisas deste mundo, para vivermos, ó Deus, uma vida que exalta e glorifica o Teu nome, uma vida que vale a pena ser vivida na terra, Senhor, porque depois nós continuaremos a vivê-la lá na eternidade, no céu, com o Senhor, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, sopra sobre o Teu povo, Senhor, aviva, Senhor, meu Deus, a obra no coração do Teu povo, Senhor, libera, Senhor, meu Deus, os dons espirituais, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que, ó Deus, eles se alegrem servindo ao Senhor, Pai, através dos dons. Visita, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, cada um dos Teus filhos, Senhor, aviva, Senhor, meu Deus, em cada um deles, Senhor, este fogo do Teu Santo Espírito nos ministérios da igreja, Senhor, nos ministérios na vida do Teu povo, Senhor. Estamos separados, estamos distantes, Senhor, mas, ó Deus, o chamado não cessou, Senhor, não cessou o chamado nas nossas vidas, Senhor, não cessou o serviço que nós temos que realizar para o Teu louvor sobre a face da terra, Senhor. Portanto, ó Deus, aviva o Teu povo, Senhor, cada um na sua casa, cada um no seu lar, Senhor, mas aviva, Senhor, meu Deus, os corações e as mentes do Teu povo, Senhor. Não permita, ó Deus, que o fogo esteja apagando em suas vidas, Senhor. Não permita, ó Deus, que eles estejam se esfriando na fé, Senhor. Não permita, ó Deus, que eles estejam se acostumando com essa situação, Senhor. Não permita, ó Deus, que eles estejam, ó Deus, se entregando, Senhor, meu Deus, a este momento, Senhor, meu Deus, com passividade, Senhor, mas haja, Senhor, meu Deus, o fogo sobre o altar, Senhor, para dissipar, Senhor, meu Deus, todo o mal, Senhor, para dissipar, Senhor, meu Deus, todo o comodismo, Senhor, para dissipar, Senhor, meu Deus, toda a fraqueza espiritual, Senhor, para dissipar, Senhor, meu Deus, toda e qualquer obra do inimigo, Senhor, e para, Deus, suplantar, Senhor, todas as dificuldades, Pai, e permanecer firme, Senhor, meu Deus, nesta fé, nesta confiança, Senhor, com o fogo, Senhor, meu Deus, aceso no nosso altar, Senhor, para buscarmos, ó Deus, não aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos para a nossa vida, Senhor, mas para fazer, ó Deus, e buscar aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Queremos, ó Deus, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, renunciar, Senhor, meu Deus, a tudo aquilo que tem impedido, Senhor, meu Deus, que esse fogo esteja ardendo nas nossas vidas, Senhor. Queremos renunciar, Senhor, meu Deus, a tudo aquilo, Pai, que tem, ó Deus, tentado apagar, Senhor, meu Deus, esse fogo das nossas vidas, Pai. Queremos renunciar, Senhor, meu Deus, a tudo, até aqueles gostos, Senhor, e aquelas vontades que temos, Senhor, que tem, ó Deus, impedido a ação do Teu Santo Espírito, Pai. E queremos, ó Deus, pedir, Senhor, sopra sobre nós o Teu Santo Espírito, sopra sobre a vida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Há muitos, ó Deus, que estão perturbados, que estão traumatizados com a pandemia, com o Covid, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, não é tempo, Senhor, meu Deus, de nos amedrontarmos, de nos acovardarmos diante deste momento, Senhor, mas é tempo, Deus, de orarmos e buscarmos saber que o Senhor continua no controle de tudo e de todas as coisas, Pai, que o Senhor está conosco e que nós precisamos tão somente como sacerdotes manter esse fogo da fé aceso nos nossos corações, Senhor, manter, ó Deus, o fogo da Sua palavra aceso nas nossas vidas, Senhor, manter, ó Deus, a comunhão, Senhor, meu Deus, e a vivificação através da oração na Tua presença, Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor está fazendo maravilhas, crendo que o Senhor está operando maravilhas, crendo que o Senhor não nos deixou aqui, que o Senhor está conosco e que o Teu Santo Espírito está conosco e que o Teu fogo arde no nosso altar, Senhor, mesmo estando, Senhor, meu Deus, distanciando uns dos outros, mas o Teu fogo arde no nosso altar, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade, Senhor. Portanto, Deus, visita, Senhor, meu Deus, o altar de cada vida, Senhor, e restaura, Senhor, meu Deus, o altar de cada vida, Senhor, tirando tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que tem impedido, Senhor, meu Deus, que ele esteja sempre ardendo, Senhor, meu Deus, que ele esteja sempre, ó Deus, cheio da Tua presença, Senhor, que ele esteja, ó Deus, sempre, ó Pai, pronto para Te servir, Senhor, que ele esteja, ó Deus, sempre, Senhor, ó Deus, ó Pai, repleto da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, Pai, e retira, Senhor, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que tem tentado apagar esse fogo, esse arder, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Pai, é que nós oramos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, sopra, Senhor, sopra do Teu santo fogo sobre nós, Pai, e queima, Senhor, meu Deus, e arde em nós, Senhor, para que o Teu querer e a Tua vontade seja feita, Pai, em nós, ó Deus, possamos viver aquilo que João disse que nós devemos viver, porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, em abundância, Senhor, sobre a face da terra, e queremos viver em abundância nestes dias de lutas e dificuldades, Senhor, não porque, Senhor, o meu corpo deseja isso, não porque, Senhor, meu Deus, a minha mente deseja isso, Senhor, mas porque o Teu Santo Espírito nos capacita para viver desta forma neste tempo, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós somos Teu servo, e o fogo não apagará nas nossas vidas, mas arderá
24 horas por dia, para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, Senhor, e para que este mundo saiba que existe um Deus que nunca deixou o controle de tudo e de todas as coisas, que existe um Deus que governa e que cuida e que renova as suas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas e que nos faz muito mais do que vencedores por Jesus Cristo. Aleluia, amém, amém, amém. Glórias a Deus por isso. Amém. Não deixe o fogo apagar, né? Não deixe o fogo apagar de forma nenhuma, né? Mas permita que ele esteja ardendo, ardendo e ardendo na sua vida. E você desfrute da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E viva realmente, intensamente, viva em abundância. Não deixe se entristecer não, porque o Senhor é contigo para te dar a vitória. E Ele quer que você viva assim. E você pode viver assim. Mantenha o fogo aceso, mantenha o fogo aceso, não tem vento que apague esse fogo, não tem nada que possa apagar esse fogo, senão você permitir que algumas coisas que você tem buscado apague esse fogo, mas se não, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é tremendamente poderoso. Ele diz, Ele é fogo devorador, Ele consome todo o mal, toda a obra do inimigo, e Ele te traz paz, alegria, te traz vitória, amém? Nós vamos estar orando, e inclusive pela salva também, né? Pelos pedidos de oração, e depois nós estaremos encerrando com a bênção aqui. Acende o fogo aí na sua vida, no seu coração. Estende a mão sobre essa salva aqui, porque Deus tem grandes e copiosas bênçãos para a nossa vida. Mas para isso, o fogo precisa estar aceso, precisa estar ardendo. Creia, o Senhor é contigo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o grande privilégio, Senhor, de interceder, de orar pelos nossos irmãos, pela nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá esse privilégio de nós estarmos diante do Teu altar como sacerdotes do Senhor, Pai, acendendo esse fogo nos nossos corações e, ó Deus, encandecendo aqueles que estão tristes, angustiados, encandecendo aqueles que estão fracos na fé, encandecendo aqueles que estão paralisados pelo medo, pela preocupação, pela tristeza. Ó Deus Todo-Poderoso, acende, Senhor, meu Deus, o Teu fogo mais e mais nas nossas vidas, Senhor, para que possa, ó Deus, outros serem encandecidos através de nós, Senhor, e assim, ó Deus, a Tua glória visite a terra, Senhor, e assim, ó Deus, como o fogo atraiu a atenção de Moisés, sejamos também atraídos para fazer, ó Deus, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Por isso nós estendemos as nossas mãos e abençoamos, Deus, cada pedido de oração que se encontra nessa salva, Senhor. Visita, Pai, eu não conheço, Pai, eu não sei, Senhor, meu Deus, o desejo do coração, o clamor dos Teus servos, mas o Senhor conhece cada um desses pedidos. Visita, ó Deus amado, agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e abençoa, Senhor, meu Deus, cada um dos Teus servos, Senhor, meu Deus, que clamam diante do Senhor, Pai, porque a Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Nós estamos, ó Deus, vivendo a Tua palavra, Senhor, ó Deus, orando a Tua palavra, Senhor, cumprindo, ó Deus, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor, porque nós não queremos aquilo que nós queremos para a nossa vida, Pai, mas nós queremos aquilo que o Senhor quer, Pai, porque o que o Senhor quer para nós é melhor, porque o que o Senhor tem para nós é melhor, Pai, porque o que o Senhor preparou para nós é melhor, Pai. Por isso, ó Deus, louvado e glorificado seja o Teu nome. Visita, Senhor, cada um dos Teus filhos e cobre-os, ó Deus, com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua misericórdia. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda a investida do inimigo, Senhor, com enfermidades, Senhor, meu Deus, com, ó Pai, as obras do inimigo, Senhor, meu Deus, que vem para tirar a paz dos corações, Senhor, para atormentar as vidas, Senhor, vai cessar tudo isso, Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós queremos pedir, ó Deus, estende a Sua mão, Pai, e tem misericórdia de nós, Senhor, ó Deus, e aplaca, ó Deus, o avanço dessa pandemia, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor fez isso lá no Egito, Pai. O Senhor mandou praga, o Senhor tirou praga, porque o Senhor é o Deus que governa
sobre tudo e sobre todas as coisas, Pai. E nós reconhecemos a Tua soberania, por isso nós te pedimos, Senhor, estende a Tua mão, Senhor, e aplaca, Senhor, meu Deus, o avanço dessa pandemia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, pedindo e desde já agradecendo e abençoando, Senhor, meu Deus, cada um desses pedidos e crendo, Pai, que o fogo está aceso no Teu altar, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, neste momento, as nossas orações, Pai, os pedidos dos Teus filhos, na Tua presença, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Um forte abraço para você. Nós temos um encontro hoje às 19 horas aqui na igreja, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Venha, vamos louvar, vamos exaltar, vamos glorificar o Senhor. Nós estamos com culto presencial, também online, né? Que você possa participar, porque fogo não pode apagar. Amém? Glórias a Deus por isso. Amém. Fique com Deus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, vem nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor